Mais algum pedido? Alguma ligação? Eu vou orar agora por esses pedidos e iremos orar em outros momentos também pelos outros pedidos que vão aparecer aqui no nosso chat e pelas ligações. Agora eu vou estar depositando esses pedidos nas mãos de Deus. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Santíssimo Deus, existem pessoas aqui, ó Deus, pedindo por suas famílias. Existem pessoas aqui, Senhor, pedindo pela saúde de algumas pessoas que estão enfermas. Estão pedindo também, ó Deus, para que haja mais união no seu lar, na família. Pai, muitas pessoas podem até não ter depositado seus pedidos aqui nesse chat, ou podem até não ter ligado para nós, mas eu sei, Senhor, que o Senhor está conectado com eles nesse momento, através da presença do Teu Santo Espírito na vida de cada um. Senhor, restaure esse lar, essa desunião, que as pessoas possam ter mais união. Restaure, ó Deus, a saúde dessas pessoas que estão enfermas. E, Senhor, continue, ó Pai, operando as Tuas bênçãos, os Teus milagres na vida dessas pessoas. O distrito de Carpina, ó Deus, tem crescido. São pessoas fervorosas, pessoas tementes a Ti. Famílias, ó Deus, que estão clamando, Senhor, pelo poder do Teu Santo Espírito, pela Tua mão protetora, que o Senhor possa atuar, ó Deus, de uma forma ainda mais intensa, como Ele já tem sentido, mas ainda mais o Teu poder na vida deles, e que o Senhor venha colocar os Teus anjos, ó Deus, para estar com eles onde quer que eles estejam. Senhor, aqui são alguns dos pedidos. Nós iremos orar ainda durante a nossa programação pelos próximos pedidos. Mas, Senhor, que o Senhor abençoe a todos, que o Senhor realize a Tua vontade, porque muitas vezes a nossa vontade não está em harmonia com a Tua, mas que o Senhor faça o melhor para nós. Permanece com cada um de nós nessa live, em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. Amigos, nesse momento nós teremos uma música para o estudo da nossa lição. E em breve nós estaremos aqui conectados com outros pastores também e outros amigos, debatendo e falando um pouco sobre a lição do nosso PG. Então vamos ouvir essa canção, vamos louvar a Deus. Cantam de sua imensidão e uma voz com sons de glória ecoa em toda a criação, do grão que faz a vida irromper, o esplendor invisível faz nascer. De glória, ecoa em nós.
Ok, queridos irmãos, estamos de volta. Queridos amigos, vamos dar sequência aqui à nossa transmissão. Nós estamos, nesse momento, com a oportunidade, que é o ponto alto da nossa transmissão, da nossa live, de estudarmos juntos a palavra de Deus. Nós estamos tendo como base a lição jovem, que é esta aqui. Creio eu que você deve ter um aí do outro lado, ainda que seja em PDF, e nós iremos estudar um tema muito propício para a nossa caminhada cristã. Para isso eu vou fazer uma oração. Nunca é demais orarmos, e muito mais quando nós iremos abrir a palavra de Deus. Convido você a fechar os seus olhos aí do outro lado. Nós iremos pedir a Deus iluminação para que Ele possa nos ajudar a compreender a sua vontade. Então, onde você estiver, da forma que estiver, feche os teus olhos. Nós iremos agora falar com Deus. Oremos. Santo Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, porque nós já estamos no sábado, o dia santo, separado, abençoado pelo Senhor. O Senhor nos deu a alegria de estarmos juntos e nós aqui estamos, Senhor, ainda que distantes, mas interligados através da pessoa do Teu Espírito. A Tua palavra será aberta. Eu e o pastor Oswaldo, nós estamos aqui prontos para podermos interagir com as pessoas aí do outro lado. Mas, assim como nós dois, nós também teremos alguns convidados e que o Senhor também os ilumine e unja os lábios de cada um deles para que eles também sejam instrumentos em Tuas mãos. É o que nós te pedimos e te agradecemos, e assim o fazemos, e o fazemos em nome de Jesus. E você aí do outro lado diz o quê? Amém. Louvado seja Deus. Pastor Oswaldo, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Está preparado? Estou preparado. Pode Se falar. prepara. Vamos lá. Ataca o cinto aí. Vamos lá. Meu querido, rico a gente não é, né? Pastor Sim. não é rico. Mas ao longo da sua história, da sua caminhada, você já teve alguma situação na vida onde você estava guardando dinheiro? Dinheiro, essa palavra hoje é uma raridade, não é Sim, mesmo? guardar dinheiro. Diante do cenário que nós estamos vivendo, principalmente. Mas recordando aí dos seus longos anos de vida, Muitos. será que tem alguma situação onde você estava querendo almejar alguma coisa, algum sonho, comprar algo material e você começou a guardar dinheiro, enfim, tem alguma situação nessa linha de raciocínio aí? Rapaz, eu lembro quando eu estava estudando ainda e eu tinha um desejo de não só pagar a faculdade, mas adquirir um bem. E eu juntei o dinheiro. E quando eu fui comprar, eu percebi que tudo aquilo que eu havia juntado ainda não dava para comprar o que eu precisava. Então eu percebi que eu tinha me esforçado sim, mas que eu precisava me esforçar mais. E ainda não era suficiente. Mesmo tendo tido tanto esforço para adquirir, aquilo ali acabou que não supriu a expectativa que era necessária. Rapaz, eu tenho uma história também, né? Cada um de nós temos nossas histórias, né? Sim, sim, com certeza. E eu acho que é a primeira vez que eu conto isso. Ok. Vou revelar o segredo aqui. Diga aí. Faz parte da minha época no teológico. Certo. Você lembra daquela empresa chamada, eu acho que você aí do outro lado também lembra, Telex Free? Ah, rapaz. Lembra? Aquele Eu esquema lá do eu marketing tentei- multinível. Eu tentei entrar nisso aí também. Deixa eu te falar. Em uma das férias, comportando, retornei à faculdade, passei as férias 2 meses ali ralando, e ali eu volto para a faculdade. Certo. Eu não tinha débito na faculdade, mas eu Maravilha. levei um dinheirinho ali para, naquele semestre que eu estava começando, eu pudesse ficar tranquilo, Certo. sem trabalhar. Dinheiro no bolso. E aí, tranquilo. rapaz, você sabe que o inimigo tenta, né? O que Com aconteceu? certeza. Dinheiro na mão é o quê? É vendaval. É vendaval. E eu estou aqui para comprovar, eu sou testemunha ocular disso. Certo. Meu amigo, eu fui inventar de investir nesse negócio aí. Foi mesmo. Os amigos ganham dinheiro na faculdade com isso. E não é que quando eu peguei o dinheiro que Deus abençoou, Das férias todas. para eu ficar tranquilo, Ah, eu fui investir no Telex Free, na empresa. certo. Na semana que eu fiz o investimento, não muito depois,
Deu tudo errado. Você já sabe o fim, né? Quem é dessa época lembra. A Telex Free, ela foi notificada e esse esquema aí do marketing multinível deixou de existir. Começaram a falar que era pirâmide e tudo mais. Não houve ressarcimento e deu tudo errado. Dinheiro na mão é o quê? É vendaval. É vendaval. Eu lembrei dessa história aqui, a minha esposa também entrou. E ela falou, amor, eu me arrependo de ter colocado meu dinheirinho. Pois é. Jurando que eu ia conseguir ganhar alguma coisa, acabou que aconteceu a mesma coisa com você. Pois é. Eu tentei trabalhar Certo. essa introdução ao estudo da lição, Uhum. porque a lição de hoje vem trabalhando de alguma forma essa mesma linha de raciocínio. Certo. Existe um texto bíblico, se você estiver com a sua Bíblia aí na sua mão, na sala da sua casa, no seu quarto, É Mateus? abre aí, pega a Bíblia, vai correndo aí, pega a tua Bíblia. Em Mateus, capítulo 25, nós iremos ler um texto bíblico, Mateus 25, o verso é o 21. Evangelho de São Mateus, capítulo 25, verso 21. Pastor, pode ler? Mateus 25, 21 diz assim: Vamos lá. Disse-lhe o Senhor, muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Quem foi que falou isso? O Senhor. Senhor quem? O Senhor. Senhor eu? Não, Eu? não. Não, não sou senhor, sou jovem, né? Não, era o Senhor desses jovens aqui. E que senhor é esse? Não, Era quem contou essa história? Essa história foi contada por quem? Foi para o Senhor Jesus. Jesus, foi Jesus, sim, foi o Jesus. Senhor dos senhores. Certo, Sabe o que é interessante que eu acho nessa história aqui? certo. Veja, qual é o mais fácil, humanamente falando, racionalizar? Ok. Imaginar que uma pessoa que é fiel no muito será fiel no pouco ou o contrário. Na minha cabeça, antes de entender o que o Senhor Jesus estava falando sobre a história de outro Senhor, Certo. eu fiquei, a princípio, com dificuldade de entender isso aqui, porque na minha cabeça, humana e pecadora ainda, eu imaginava o seguinte, que quem fosse fiel no muito seria fiel no pouco. No pouco. Mas Jesus inverte os valores, há uma inversão aqui. Ele disse, se você for fiel no pouco, No pouco, você conseguirá ser fiel no muito. no muito. Interessante. Então quer dizer que você tem que passar pelas provações, confiando em Deus. Nos detalhes. Oi? Nos detalhes. Isso, exatamente. Pastor, eu queria convidar um dos nossos amigos Pronto. que estão já conectados aqui. Eu vou chamar agora, quem é que vai entrar? O pastor Yuri, que é o nosso líder de jovens. Yuri Pastor Marques. Yuri Marques, você está aí conosco? Deus, pastor. Tudo E aí, bem? pastorzão? Tudo bem? Tá falando comigo já? Isso, estou falando com você, meu pastor. Ê, rapaz, tudo bom? É que eu não tô vendo aqui vocês, mas tô vendo a voz. É o Oswaldo que tá falando comigo agora? Isso, exatamente. Sou eu, meu amigo. E aí, amigão, tudo bom? Beleza? Olha, Bom vê só, sábado para você. Estamos bem. Bom Olha, sábado, vê só. pastor Fabiano, pastor Oswaldo, para suas esposas, a Dai, para Suzana e para todo mundo que está assistindo a gente aqui, para cada um dos nossos queridos irmãos na fé aqui do distrito tão abençoado de Carpina. É uma bênção poder estar falando com todos vocês. Amém. Tua imagem já está aparecendo aí na tela do outro lado, pastor. Os irmãos já estão... Oi? Os irmãos já estão te vendo aí do outro lado e te ouvindo também. Talvez você não consiga se Beleza. ver, mas os irmãos Estão já vendo estão no te YouTube. vendo. Deus abençoe vocês todos. Para mim é uma maravilha poder estar aqui discutindo esse assunto tão interessante, né? O pastor Fabiano estava falando aqui sobre essa questão do Telex Free, o pastor Oswaldo falando que ele guardou. Você E a lição também já fala teve... do homem chamado Valdomiro, né? Que ele guardou muito dinheiro no colchão, e quando trocou naquela época do Cruzeiro para o Real, ele não sabia que tinha trocado e ele tinha o dinheiro guardado no colchão dele, e depois da troca ele acabou perdendo tudo, porque ele não sabia, ele não foi lá trocar o dinheiro. Pois é, pastor. Pois é interessante essa história aí do Valdomiro, que muitas pessoas no passado Ih, tinham essa rapaz, cultura. esse nome Valdomiro, dinheiro, sei não, hein? Enfim, Valdomiro, vamos lá, continua, tudo bem, continua. tudo bem. Prossegue. Eu tomei um susto quando eu comecei Valdomiro, dinheiro, minha cabeça já foi longe. Pois é, É rapaz. interessante como a nossa mente já associa, né, esse nome a uma realidade diferente do que... Não, é o e ele numa contexto da nossa fazenda, história. já imaginei um chapéu de cowboy, mas não era o mesmo não, pelo que eu estava vendo. Esse perdeu.
o outro ganha. Pois é, o interessante é que essa história relata o contexto da história do pessoal do Agreste, do interior, que está muito acostumado a batalhar muito para conseguir. Pessoal sofrido, né, pastor? Pessoal sofrido, que sofre muito Isso. na lavoura, que se esforça, que se planeja querendo guardar algo para os seus filhos, para a família. Alguns um pouco desconfiados, como Valdomiro, né, por causa de taxa de juro, porque negócio de banco, Justamente. porque pensa que alguém vai roubar e que não, é melhor eu guardar do Vocês que... sabem que eu fui pastor no interior do Amazonas, lá no meio de muitas comunidades ribeirinhas, e lá ainda é a realidade de muitas pessoas, né? Um monte de gente não confia em banco. Sei. Então o pessoal também tem essa realidade lá no interior do Amazonas, né? Sim. Pastor, então o que nós poderíamos aprender com essa história que o mestre dos mestres, Jesus, relatou ali para os seus contemporâneos e que serviu para eles, mas que serve para a gente também? Quais os princípios que podemos extrair, o que é que a gente pode aprender na época em que vivemos, diante desse cenário mundial pelo qual nós nos encontramos? Eu gostaria que o senhor nos ajudasse a entender. Sim, a primeira coisa que eu acho que a gente tem que ter definido na nossa cabeça, pastor, é a diferença entre dom e talento. É a primeira coisa, porque eles meio que se misturam, né? A gente ouve um cara falando não, ele é talentoso, ou ele tem um dom. Eu entendo que a gente tem que primeiro, porque assim, durante a lição, ele meio que se mistura esse conceito. Embora eu entenda que quando o Salvador estava falando sobre isso, Jesus estava contando essa parábola, ele está falando sobre aquilo que Deus tem derramado sobre nós. Na verdade, ali eu entendo a parábola muito também falando dos dons do Espírito Santo. Mas o que eu entendo é o seguinte, tem uma coisa aqui na lição, que ele fala que é muito interessante, que eu vou até ler aqui para vocês, que é o seguinte, que ele fala bem assim, ó, que um talento, ele equivalia a 6.000 denários. O que eram denários? Era uma diária de trabalho. Então, você aí que tem a sua diária, então um talento era 6.000 diárias de trabalho. Então, para Deus, quando você tem um talento, quando você tem isso que ele deu para você, isso é algo tão valioso, porque no meu ministério, na minha vida como pastor, eu já vi muitas pessoas dizendo que elas não têm dons, muitas pessoas dizendo que elas não têm talentos. E, na verdade, Deus ele distribuiu os dons dele sobre a igreja, para cada um de nós, para que a gente entenda que, através desse talento que ele nos deu, a gente consiga libertar pessoas, a gente consiga tirar pessoas do inferno e trazer essas pessoas para a luz. Porque, na verdade, os dons que Deus tem derramado sobre nós, ele serve para nós libertarmos os cativos. O dom, ele não é para você, o dom é para o próximo. É por isso que é impossível, pastor Fabiano, uma pessoa ela ter todos os dons, porque os dons elas são complementares. Os dons eles são complementares. Então é mais ou menos assim, ó. Embora algumas pessoas elas tenham mais dons do que outros, mas eles são complementares. Eu me lembro que ano passado eu e o pastor Oswaldo a gente trabalhou junto e ele vai lembrar disso. A gente trabalhava na educação, na capela junto, e o pastor Oswaldo, ele sabe animar muito bem, e ele sabe cantar bem. E eu já sou aquela pessoa que até batendo palma eu desafino. É isso aí. E aí, quando era ali na hora das nossas capelas, eu dava para ele o microfone no início, ele ia lá, ele botava a molecada para adorar a Deus, para cantar, para prestar atenção. Ele preparava todo um clima e depois eu entrava pregando. Entende? Então, os dons que Deus ele tem dado para a gente, todos os dons servem para nós libertarmos pessoas das trevas, para a gente guiar as pessoas no caminho que elas devem seguir, que esse caminho é Jesus, e para que a gente possa ser uma bênção para a igreja. O interessante é que, né, Yuri, que nem todos têm o mesmo dom, nem todos têm os mesmos talentos, mas que cada um pode usar o seu no momento certo, fazendo a diferença. O importante é servir a Deus, não é mesmo? Eu vou contar duas histórias aqui para vocês, rapidinho aqui, que aconteceram comigo, e eu vi, e isso foi uma coisa incrível. A primeira de todas foi uma irmã, que eu me lembro que a gente assistiu uma palestra, na verdade eu preguei, falei sobre essa questão de usar os dons e tal, eu preguei sobre Sansão, que era um cara que tinha um talento, muitos talentos que Deus tinha dado para ele, um dos juízes de Israel, e ele brincava com isso, ele ia brincando com os dons que Deus tinha dado para ele, e ele não ia lá e cumpria o propósito que Deus tinha colocado para ele, através daqueles dons. Aí eu me lembro quando eu preguei isso, uma irmã chegou para mim e disse assim, pastor, eu tenho um dom aqui especial. Aí eu perguntei, é mesmo, irmã? Qual é o seu dom? Ela falou, eu sei sorrir. Eu falei, então dê um sorriso para mim. Ela sorriu. Quando ela sorriu, ela tinha 2 dentes na boca. Mas o sorriso dela foi um sorriso tão encantador ali na hora que eu falei, irmã, cuide desse seu dom aí, que esse dom quem deu para a senhora foi Deus.
Agora é E um outro fato interessante, que eu vi vê só, foi agora é também interessante que pessoa, no tem interior do pessoas... Amazonas. Eu acho que eu já te vamos contei lá. essa aí, Oswaldo. Tá, o interessante é que tem Irmã pessoas que Maria, essa desprezam. aqui, Irmã Maria, olha isso aqui. Ela era a pessoa, pastor Fabiano, que mais ganhava almas na igreja dela. Era ela, disparado. Era ela. Só Mulher que tem um detalhe, a missionária, mulher mulher missionária. analfabeta. Um Analfabeta. Como é que ela conseguia dar tanto estudo bíblico, conseguia ganhar tantas pessoas? Dois aspectos. Primeiro de todos, ela tinha uma excelente memória. E a segunda de todos, ela era muito boa em fazer amizade. E o terceiro, se eu pudesse dizer, ela sabia fazer cara de triste. Aí o que acontece? Ela ficava na porta da casa dela com cara de triste. Aí os vizinhos dela, quando passavam, diziam: Dona Maria, o que está acontecendo? Aí ela dizia: Não, meu filho, é porque eu estou tão triste, porque eu queria ler a Bíblia e não tem quem lê a Bíblia comigo. Aí ele disse: Mas como assim? Porque ela: Não, porque eu sou analfabeta e eu não sei ler a Bíblia. Aí o vizinho dela dizia: Pois então eu vou ler a Bíblia com a senhora. Aí ela dizia: Só que tem que ser todo dia. Vamos marcar um horário? Aí a pessoa dizia: Tá bom, marcado o horário. Quando era no dia, a mulher ia lá e ela chegava lá e dizia: Agora abra aí, Gênesis capítulo 2, pá. Aí a pessoa lia para ela: Agora capítulo tal, versículo tal, jogava. Capítulo tal, versículo tal. No final ela só fazia o apelo. Ou seja, ela sabia decorar os textos bíblicos, ela não sabia ler, mas mesmo assim, aquilo que ela sabia, ela usou para ganhar almas para Jesus. Amém. Muito esperta essa irmã, viu? É um Agora, contraste, né, entre as duas, né, da primeira e da segunda história. A primeira tinha o dom de sorrir com 2 dentes, a outra tinha o dom de ficar triste. Mas todas elas com o mesmo propósito. o que eu percebo aí é que muitas vezes as pessoas na igreja, elas dizem que não tem dom ou não tem talento, e você vê aí dons e talentos, de certa forma, simples, que aparentemente as pessoas não valorizam tanto, mas que elas souberam usar para glorificar a Deus e para salvar vidas. É esse o intuito, é essa a questão. Ok, amém. Pastor Yuri, suas palavras aí finais. Nós temos um outro amigo que já está conosco ali, Certo. aguardando o momento. Eu sei que o senhor já tem outro compromisso daqui a pouquinho. E se o senhor pudesse deixar um conselho aqui para os nossos jovens, para os irmãos aqui do distrito de Carpina e de outros distritos que estão conosco, qual seria? Vamos lá. A questão toda é o seguinte: é você saber na mão de quem a tua vida está. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Se você botar uma bola de futebol nos meus pés, não vai sair muita coisa não. No máximo ali eu vou conseguir brincar, fazer uma coisinha, mas não vai fazer muita coisa não. Mas se você botar essa bola de futebol nos pés do Messi, ele vai transformar isso em obra de arte. Se você colocar na minha mão um piano, no máximo eu vou saber tocar ali parabéns para você. Eu vou tocar parabéns para você, uma coisa ou outra. Pastor Oswaldo, ele sabe afinar piano. Eu não sei se ele sabe tocar, mas eu sei que ele sabe afinar. Se você botar o piano aqui na minha mão, ele vai sair no máximo de parabéns para você. Eu vou tocar parabéns para você e Deus é tão bom. Mas se você colocar na mão do Beethoven, vai sair uma obra de arte. Se você colocar na minha mão 5 pães e 2 peixes, sabe o que eu vou fazer para você? 5 sanduíches de peixe. Mas se você botar nas mãos de Jesus, ele vai alimentar mais de 15 mil pessoas. Amém. Consegue Amém. entender? Benção. Não é com quem está fazendo, é nas mãos de quem está. Amém. E quando a gente entrega os nossos talentos e a nossa vida na mão de Deus, ele faz grandes coisas, ele faz grandes milagres. Ele faz a grande diferença. A ponto de uma mulher que tem 2 dentes, o sorriso dela cativar tantas pessoas. A ponto de uma mulher que é analfabeta conseguir dar estudos bíblicos botando a pessoa para ler a Bíblia. A ponto de... A gente tem muitas e muitas histórias na Bíblia. A ponto de um baixinho derrotar um gigante. A ponto de uma velha e um velho terem filhos. É na mão de quem que você está colocando. É na mão de quem que você está confiando. Porque muitas vezes quando você fica pensando o quanto você não tem talentos ou quanto você não tem dons, na verdade, você está esquecendo que não é sobre você, é sobre Deus. E do que Deus é capaz de fazer com você quando você está nas mãos dele. Sabe, Moisés, ele conseguiu salvar 2 milhões de pessoas. E ele tinha um cajado na mão. Imagina agora o que o Senhor é capaz de fazer com você. Se você estiver com a Bíblia na mão, se você estiver entregando tua vida nas mãos dele, se você estiver entregando teus talentos na mão dele, imagina o que Deus não é capaz de fazer através de você. Amém. Então que Deus abençoe você, e que você possa entender que os talentos, esses dons, eles são do Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai derramar sobre você. E quando você confiar, e quando você entender que os frutos eles são dele, é do Espírito Santo que esses talentos, esses frutos, eles vão surgir.
você vai se transformar um grande instrumento na mão de Deus. Porque não é a gente é só instrumento, a gente é só uma ferramenta na mão de Deus. Deus abençoe cada um de vocês. Maravilha, maravilha, que coisa maravilhosa. Nós entendemos aqui que se Deus estiver no comando, Ele usa o talento ou o dom que você tiver, que seja pequeno ou grande, que seja bem visto ou não, mas estando nas mãos de Deus, tudo se multiplica, tudo se expande e nós podemos fazer coisas maravilhosas. Pastor Oswaldo, um pedaço de pau. Olha quantos milagres Moisés fez com um pedaço de pau. Quantos milagres Eliseu fez com um pedaço de pano. Imagina o que Deus não é capaz de fazer com cada uma das pessoas que estão aí assistindo agora, que elas são muito mais valiosas e muito mais capazes do que um pedaço de pau e um pedaço de pano. Com certeza, com certeza. Amém. Pastor Yuri, muito obrigado em nome de cada jovem, de cada irmão que está conosco aqui, pela sua presença, participação, contribuição aqui. Todo mundo ligado na live da União Nordeste. Amém. Vai lá, pessoal. Estaremos orando aqui. Foi um prazer estar aqui, viu? Valeu. Fique com Deus. Tchau, tchau. Valeu. Agora nós teremos um novo amigo. Deixa eu só fazer uma pergunta. Tá. Rapaz, você sabia que existia dom de ficar triste? É a primeira vez que eu ouvi falar sobre esse dom. Agora a irmã foi esperta, viu? A irmã, com a simplicidade dela, ela conseguiu fazer com que pessoas fizessem algo que aparentemente fosse simples e para eles estavam fazendo um favor para ela. Mas o interessante é que ela é que estava levando a palavra de Deus para essas pessoas. Aí me veio aqui agora uma curiosidade. Tentando pegar o link da fala do pastor Yuri, da curiosidade que ele trouxe para a gente, da história da irmã Triste, eu queria convidar agora o nosso amigo Beroaldo. Nós estamos aqui da Igreja Central de Carpina. O Beroaldo hoje ele não está mais conosco. Ele se transferiu, foi com a família para o Rio de Janeiro, mas aquilo que nos distanciava até antes da pandemia hoje nos une. E nós temos a oportunidade agora de interagirmos com ele. Beroaldo, nos ouve agora? Ouço sim, pastor. Feliz sábado a todos. E aí, meu querido, você está bem? A família está bem? Feliz sábado. Está bem, graças a Deus. Dudinha, cada vez mais estrelosa. Muita saudade de vocês. Até estive em Pernambuco no sábado passado. Cheguei por volta do pôr do sol do sábado para o domingo e permaneci aí até segunda-feira. Foi bem rapidinho, não deu para encontrar todos que nós gostaríamos, até por conta da pandemia. Em contrapartida, recarregamos a bateria. Amém, amém. Louvado seja Deus. Beraldo, vamos avançar aqui. A pergunta que eu lhe faço, o pastor Yuri, ele explorou alguns pontos aqui do estudo de hoje, mas dentro da mesma linha de raciocínio, a minha pergunta para você é: qual o propósito dos dons? Você sabe os dons que você tem, possivelmente Deus já te deu a sensibilidade para você ter a percepção dos dons que você tem. Eu nunca te vi cantar aqui nessa igreja, mas eu já ouvi você pregar, orar, e tem coisas que você faz e faz muito bem. Agora, o pastor Oswaldo tem alguns dons, eu tenho alguns, você tem outros, irmãos têm outros aí do outro lado. Existe o dom até de chorar, você ouviu o pastor falar, eu não conhecia esse dom, a gente vai aprendendo aos poucos. Mas a pergunta que eu te faço que nós fazemos para você agora: qual o propósito dos dons? Eles são distintos, diversos, mas será que eles juntos têm um só propósito? E que propósito é esse? Ok, pastor, vamos lá. Efésios 4:12, ele é categórico, né? Paulo ele é categórico quando deixa claro que ele serve não só para a gente, para o aperfeiçoamento da nossa vida, bem como serve para a edificação da igreja. Ou seja, os dons servem para servir. Os talentos eu até posso usar para melhorar minha qualidade de vida, mas os dons para servir. O senhor falou que nunca me viu cantar, de fato, eu sou um cabo inteligente nesse aspecto aí. Eu digo, sabe de uma coisa? Vou procurar uma serva do Senhor que saiba. E a Eduarda, graças a Deus, ela cumpre perfeitamente. Sempre que éramos convidados a pregar aí na região, no distrito, eu pregava, Eduarda cantava, e se estivéssemos aí do dia, iria tocar alguma coisa, tenho certeza disso. Mas eu gostaria, pastor, já respondi a pergunta do senhor, eu gostaria de pautar 2 pontos importantes lá de Mateus 25, 14 e 30. O pastor Yuri, ele falou sobre a questão dos talentos.
A um foi dado 5, a outro foi dado 2 e a outro foi dado 1 apenas. Esse que ganhou 1, o que foi que ele fez? Ele enterrou. E foi errado ele enterrar? Talvez não. Ele foi um camarada precavido, um camarada prudente, um camarada que, teoricamente, até fez a coisa certa, mas fez a coisa certa da maneira errada. Existem momentos na vida que precisamos ter prudência, desenvolver o hábito da prudência. Em outros momentos, nós precisamos ser arrojados. Um exemplo disso, na Central nós pensávamos muito no JA. Eu penso que seja a realidade de algumas igrejas. O JA, ele está quase partindo dessa para melhor. Quando a gente faz o JA top, com apresentador top, com programação top, permeador. E nós tentávamos, enquanto líder jovem da Central, ancião da Central, tentávamos de toda forma motivar aqueles jovens. E percebíamos que eles estavam tanto quanto desgarrados. Então, Adriano foi utilizado por Deus, foi usado por Deus. Inclusive, ele já não está mais aí também, está em Caruaru, lá na Igreja do Amparo. Não lembro ao certo, mas está em Caruaru. E ele falou o seguinte, ele disse: Júnior, por que você não funda um PG na tua casa? Eu digo: rapaz, PG lá em casa? Mas eu trabalho no Recife. Eduardo também trabalha no Recife. Hoje a realidade já está bem diferente, né? Hoje estamos aqui no Rio de Janeiro. Mas na conjuntura da época, nós trabalhávamos em Recife. Chegávamos por vezes 7h30, 8 horas da noite, ou seja, 19, 20 horas em Carpina. Tinha tudo para dar errado. Mas nós aceitamos os desafios e, diga-se de passagem, o nosso PG, ele de fato cumpre a missão. Ele não só está dedicado aos membros da igreja, bem como ao pessoal de fora. Opa, Beroaldo? Ok, só um pouquinho, Beroaldo. Tivemos uma interferência aqui. Então a internet dele... Rapaz, Opa, voltou. Faltou energia. Estamos te ouvindo, estamos te ouvindo. Pois é, pastor, então eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar a imagem de vocês. Voltou, graças a Deus. O inimigo deve estar irado, hein? Faltou energia, nunca faltou energia aqui nesses quase 6 meses que estou aqui na área Rio. Mas então, voltou tudo certinho, estão ouvindo? Estamos te ouvindo e te vendo também. Estamos te vendo aqui. Ótimo, excelente. Então, aceitamos o desafio, não só passamos a reagrupar os jovens da igreja, que passaram a ser jovens relevantes. O nosso PG, ele não se contentava apenas com os nossos, e passamos a conquistar vidas lá fora. A Laser Eletro, em Carpina, ela tem cerca de 5 vendedores. Estamos dando estudo bíblico aos 5. Ou seja, quando nós nos colocamos nas mãos do Senhor, quando nós entendemos, discernimos o momento de avançar, o momento de ficar um tanto quanto status, mas sempre atento, Deus, ele realiza proezas. Amém, louvado seja Deus. Então nós percebemos aí que não existe um dom, um talento melhor do que outro. O importante é você depositar nas mãos de Deus e você usar aquilo que você tem, as características que você tem, a igreja, no caso como você falou, a juventude, envolvê-los e fazer com que eles se motivem na obra. O objetivo é salvar almas, o objetivo é levar a palavra de Deus. E quando eles se envolveram com a obra, através do pequeno grupo, com certeza os JA de vocês foram bem melhores. Amém. Amém, amém. Meu amigo... outro ponto importante, pastores, da lição, é um pensamento que diz o seguinte, que nós não devemos acumular os nossos dons e talentos. Entretanto, nós devemos empregá-los, mas não empregá-los como esmola, porque esmola, teoricamente, é o que sobra. Não devemos empregá-lo como esmola, mas sim gastar abundantemente como meros milionários decididos a ir à falência. Ou seja, que possamos diminuir dia após dia para que Deus possa abençoar vidas. É a máxima de salvar do pecado e guiar no serviço. Se eu vou precisar investir, que eu assim o faça. Deixemos o egocentrismo de lado. É importante a salvação da nossa família? É importante, mas a nossa obra não se resume apenas à nossa família. Temos uma geração a impactar. Amém, louvado seja Deus. Beroaldo,
muito boa a sua participação aqui conosco. Nós te agradecemos aí a paciência de aguardar o seu momento. Queremos, em nome de cada irmão aqui da Igreja Central de Carpina e do nosso distrito, mandar um abraço aí para vocês do outro lado. Nós não estamos presencialmente juntos mais, mas podemos estar conectados, estamos orando, porque nós cremos que Deus tem cuidado e irá continuar a cuidar de vocês todos os dias. Receba um abraço aí do outro lado, que esse sábado continue sendo uma bênção para você e para sua família, tá ok? Então, Amém, pastor. Muito obrigado pelo convite. Eu gostaria de deixar um abraço a todo o distrito de Carpina. Fiquei sabendo que ganhamos um outro pastor. Fico muito feliz porque isso deixa claro que a obra do Senhor tem avançado em nosso distrito. Eu posso estar aqui no Rio, posso estar em qualquer outro lugar, mas o coração é pernambucano. Eu gostaria de findar a participação convocando a todos os jovens para que nós possamos ter um sonho. Porque se nós não sonharmos, se nós não tivermos objetivos, facilmente nos desviaremos do caminho. E o sonho que eu convido, desafio a juventude a aceitar é o seguinte: Mateus 25, 21. Muito bom, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco e no muito te colocarei. Então, juventude, não é fácil. Ok, meu querido, muito bom. Beroaldo, Deus te abençoe. Amigos, pastor Fabiano, nós entendemos aqui que nem eu nem você podemos negligenciar os dons nem os talentos que Deus nos dá. Nós não devemos desvalorizar aquilo que Deus nos deu. Nós possamos usar os nossos dons, os nossos talentos na causa de Deus, para que Ele possa multiplicar ainda mais esses dons, que Ele possa te usar de maneira que você nem pode até imaginar hoje, mas Deus pode. Deus pode se você se dispor, se você se colocar nas mãos dEle, pastor Fabiano. Pastor Oswaldo, vamos tentar nos encaminhar para o final. Certo. O pastor Yuri, ele deu uma pincelada no início, mas eu gostaria que nós trabalhássemos agora nessa parte conclusiva a seguinte pergunta, que está aí na sua lição, inclusive. A pergunta é: qual a diferença básica entre dom e talento? O que seria um talento? O que seria um dom? Por exemplo, só para ajudar, o pastor Yuri, ele falou sobre Neymar. Certo. Isso é um talento ou é um dom? Ele tem um dom. Eu posso ter esse dom que ele tem? Veja só. Peraí, aí vem o contexto. Isso é um talento ou um dom? Peraí. Vamos lá. Ele se preparou, se tornou um jogador e tudo mais, teve todo aquele processo de preparo, mas aí ele já tinha o dom e foi trabalhado e ele desenvolveu aquele dom. Ok. Então ele já tinha o dom, ele tinha facilidade. O que é um dom então? O dom, eu acredito que é algo que você já nasce com ele. E um talento? O talento é algo que você desenvolve. Agora, espiritualmente falando, se você tiver talento, você pode fazer dele um dom, ou se você tiver dom, você pode fazer dele um talento para a obra de Deus? Sim. Veja só, eu entendo, e aqui não é nenhum contraste entre os pensamentos. Certo, a gente certo. vai só alinhar. Ok. Talento é algo que a gente pode desenvolver. Certo. Dom é algo que você nasce. Ok. Eu não posso ter o dom que Neymar tem, como você falou. Mas se eu trabalhar, eu posso fazer com que, ainda que eu não saiba jogar como ele, eu venha pelo menos conseguir chutar e acertar o gol. Vamos dizer assim, você pode ter um pouco de habilidade. Isso. Mas não no mesmo nível. Não no mesmo nível. Beleza? Ok. Agora, na obra de Deus, certo. Uma pessoa, por exemplo, que não sabe pregar, ela pode aprender a pregar. Ela pode aprender a pregar. Sim, e pode se tornar um grande pregador. E existem pessoas que, na obra de Deus, elas já nascem com esse dom. Certo. E desenvolvem o dom. Não precisa ser ensinado, ela tem facilidade de desenvolver, ela pega as coisas fácil e não tem vergonha, é desinibido. Perfeito. E no instante consegue fluir as coisas. A pergunta que é o ponto alto para o nosso fechamento aqui. Ok. Porque nós estamos falando com pessoas aí do outro lado e talvez quando olham para a gente,
talvez vendo a gente aqui, até aqui nessa live, se bem que isso para mim é um milagre, eu estar aqui falando com os irmãos. Deus tem feito milagres nessa pandemia, e esse é um deles. Mas talvez alguém aí do outro lado fica pensando assim, poxa, eu não sei pregar, eu não sei talvez cantar, eu não sei fazer algumas coisas que as pessoas fazem lá na frente da igreja. Irmão, eu queria te dizer o seguinte, você pode até não fazer nada dessas coisas que te chamam a atenção, mas uma coisa você pode fazer, você pode orar a Deus, você pode pedir a Deus que Ele amplie seus horizontes, que Ele possa desenvolver em você aquilo que você não conseguiu até hoje. E se você orar pedindo para que Deus possa te usar, fazendo com que a partir daí você venha desenvolver a capacidade que Ele venha te dar para a pregação do Evangelho, saiba de uma coisa, tanto o seu talento, ainda que imperfeito, da forma que você gostaria, mas não está acontecendo, se ele for colocado nas mãos de Deus, as tuas habilidades podem ser abençoadas por Deus, pode se tornar um dom, não que você nasceu com essa habilidade, mas Deus te abençoa. O que era apenas um talento, pelo esforço, se torna um dom, sabe por quê? Porque quando a gente emprega todos os nossos esforços, energias ao serviço do Senhor, nós temos a bênção dele, com o mesmo objetivo de pregarmos o Evangelho e salvarmos pessoas para o reino dele. E dessa forma, o reino de Deus avança e Cristo, ele tem a data da sua volta abreviada para a honra e a glória do nome de Deus. Então, o interessante aqui é o seguinte, você pode ter um dom e você pode até não estar usando ele de uma forma total ainda, mas se você pedir a Deus para que Ele use o dom que Ele já te deu, Ele vai fazer com que esse dom cresça. Se você gostaria de fazer algo, mas você não fez ainda, você pode se esforçar para que esse talento que você ainda não tem, ele possa desenvolver. O interessante, eu não nasci um Pavarotti, né? Quando eu entrei na igreja, eu entrei através da música. Comecei a visitar um grupo musical na igreja, eles me chamaram, eu comecei a participar dos ensaios, e aquele rapaz tímido que não sabia cantar, nem sabia falar diante das pessoas, começou a cantar nos bastidores, até ter a oportunidade de cantar na igreja. E depois que eu cantei pela primeira vez na igreja, eu percebi que aqui na frente era o meu lugar, louvando a Deus, glorificando a Deus. Com o passar do tempo, eu comecei a aprender a ouvir melhor, a me ouvir, a perceber o timbre de voz que eu tinha, e eu comecei a me adaptar e a crescer na música. E você pode também fazer esse mesmo jeito, se colocar nas mãos de Deus, Ele vai fazer com que algo que você gostaria de fazer se torne realidade na tua vida. Amém, louvado seja Deus. Para concluirmos o nosso estudo, eu queria convidar mais uma vez, e eu acho que agora vai aparecer a imagem dela, a Cauane. Cauane, você nos ouve? Cauane? Opa! Cauane, vai aparecer dessa vez sim a tua imagem aí no outro lado da tela. Os irmãos vão poder não só te ouvir, mas te ver também. E já que estamos falando em dom, que tal convidá-la? Use seu dom. Glorifica o nome de Deus nesse momento. Amém. Onde quer que seja aqui, esconde teu tesouro, aí também está teu coração. Se aqui na terra esconderes, ladrões podem roubá-lo, mas podes escondê-lo lá no céu. Há um tesouro no final da jornada dessa vida. Ele é a
é a razão pela qual eu vivo. Será o meu tesouro até eu morrer. Se pensas hoje onde vais, ou qual será o caminho, existe um mapa para todos nós. Se nós o lermos e seguirmos onde ele indicar, não nos perderemos, só temos que escolher. Há um tesouro no final da jornada dessa vida. Ele é a razão do meu viver. Cristo é o tesouro, Ele é a razão pela qual eu vivo. Será o meu tesouro até eu morrer. Há um tesouro no final da jornada dessa vida. Ele é a razão do meu viver. Cristo é o tesouro, Ele é a razão pela qual eu vivo. Será o meu tesouro até eu morrer. Será o meu tesouro até eu morrer. Amém. Cauane, muito obrigado mais uma vez pela sua participação conosco. Não é a primeira vez. Nós voltamos a lhe chamar, porque assim como algumas outras pessoas no distrito, você tem o dom de cantar. E que Deus continue abençoando a tua vida e que você use o seu dom, como aprendemos hoje, para glorificar o nome de Deus e pregar o Evangelho, tá bom? Um abraço aí, um feliz sábado para você e a sua família também. Amigos, nós entendemos nessa live, nesse nosso PG, que Deus coloca alguns talentos em nossas mãos para que ele possa ser multiplicado. E nós vimos aí que um deles enterrou. Ele enterrou talvez por falta de fé, pensando que seria melhor ter aquilo ali seguro do que o duvidoso. Mas Deus quer que você use a sua fé. Deus quer que você use os seus dons, os seus talentos, para que Ele te dê mais, para que Ele te desenvolva, para que Ele faça você amadurecer na fé, para que você tenha mais experiência, para que você confie mais nele, para que você fale mais dele, porque a palavra de Deus tem que ser proclamada e Jesus está voltando. Então, se nós usarmos a nossa fé, se nós usarmos os nossos dons, usarmos os nossos talentos, Jesus vai voltar o quanto antes e nós poderemos ver a nossa família juntos na Canaã celestial, glorificando a Deus, meu pastor. Amém. Assim sendo, pastor, eu gostaria de orar agradecendo a Deus pelo estudo de hoje e pedindo a Deus também por todos nós, para que nós possamos continuar colocando as nossas vidas nas mãos dele. Então, onde você estiver, da forma que estiver nesse momento,
fecha os teus olhos mais uma vez que nós iremos falar com Deus. Pode ser? Oremos então. Querido Deus e Pai, te agradecemos, Senhor, pelo lindo estudo que tivemos. A tua palavra, ela se renova. A Bíblia sempre nos ensina algo novo. O texto que lemos hoje não foi talvez a primeira vez para a maioria das pessoas que estão conectadas conosco, mas através das pessoas que estiveram conosco, através do teu Espírito que iluminou a nossa mente, o Senhor nos relembrou e nos ensinou da importância de investirmos os nossos dons na tua causa, na tua obra. Ó Deus, cada um de nós temos dons, cada um de nós temos a capacidade de desenvolvermos ações, atividades, e que tenhamos a consciência de que tudo isso precisa ter um único propósito, Senhor: fazer com que pessoas conheçam a Jesus. Se tem alguém que canta, que cante para que pessoas conheçam a Cristo através dos louvores. Se tem alguém que através de um sorriso, através até mesmo do dom de chorar, como conhecemos hoje, assim como foi com as duas irmãs, das duas histórias apresentadas aqui, que tudo seja, Senhor, para exaltar o teu nome. Abençoa as famílias que estão nos ouvindo agora. Que o Senhor continue nos dando um lindo sábado. Que o Senhor abençoe cada casal. Hoje é o dia simbólico dos namorados. Que o Senhor visite cada lar. Se tem alguém que é casado como eu e o pastor Oswaldo, que o Senhor abençoe os casais. Que o Senhor também abençoe os noivos, os namorados. Que o Senhor estenda a tua mão e guie cada uma dessas pessoas, cada um dos casais. E também quero orar, por que não, pelos solteiros, que eles também, ó Deus, continuem aguardando, porque o Senhor não atrasa, o Senhor capricha na bênção que tens a derramar em cada um dos seus filhos. Permanece conosco, é o que nós te pedimos e assim o fazemos em nome de Jesus. Amém. Pastor Oswaldo, antes de sair, não sai ainda, já iremos encerrar aqui, finalizar a nossa transmissão. Uma pergunta: amanhã de manhã, como é que vai ser o nosso sábado? Vai acontecer o quê? Amigos, você não pode perder. Amanhã de manhã nós teremos a nossa escola sabatina, a nossa lição aqui conectados no nosso canal Adventistas Carpina 7. Isso, não esqueça. Nós estaremos juntos amanhã, glorificando a Deus, tendo uma manhã maravilhosa no sábado do Senhor. E só pegando a deixa aí, amanhã na escola sabatina nós teremos alguns outros convidados também conosco, assim como hoje, tá? A lição está especial, eu e o pastor Oswaldo estaremos aqui mediando a lição, teremos outros 3 pastores conosco, tá bom? E você não pode perder. Nosso programa amanhã vai começar a partir das 9 horas. Você vai poder fazer o seu pedido, nós estaremos recebendo a sua foto, então se prepara. Amanhã de manhã, acorda cedo, toma aquele café gostoso e tira uma foto com a sua família, tá bom? Bota gel no cabelo, faz aquele capricho, e amanhã a gente quer ver você aí na sua casa, aqui na nossa transmissão. E à tarde, o que é que vai acontecer à tarde? À tarde vai acontecer, pastor, o final da semana de oração. Semana de oração está sendo uma bênção, pastor. Pastor Elvio está mediando essa semana. Creio que você assistiu pelo menos uma das noites e amanhã é a finalização. Vai haver um testemunho poderoso que será o segundo aqui do nosso distrito. Quarta-feira teve o primeiro. Eu acho que você assistiu da irmã Neta aqui da Igreja Central. E tem um segundo testemunho tão poderoso quanto o primeiro, de outra irmã. Eu não vou falar o nome ainda. Vai ser uma surpresa para você. E outras surpresas que eu não vou falar agora, mas vai valer a pena, tá bom? Então amanhã temos um encontro marcado às 9 horas. Aqui pelo nosso canal Adventistas Carpina 7 numérico. Tudo junto, segue o nosso canal, ativa o sininho. Amanhã, daqui a algumas horas, estaremos juntos. Na verdade, daqui a algumas horas já é sábado, né? Exatamente. Pela fé já é sábado, então se prepara, que Deus abençoe você e sua família aí do outro lado, tá bom? Eu gostaria de agradecer a presença de todos, o empenho de estar na presença de Deus. Foi uma honra estar com vocês nesse momento, todas as famílias. Tivemos mais de 40 famílias participando conosco. Que coisa maravilhosa. Isso, Deus está muito feliz pelo seu esforço, pela sua dedicação, né? Pela sua vontade de glorificar a Deus e estar com sua família na presença do Senhor. Amém. Bem lembrado, não foram 40 pessoas. Foram 40 aparelhos, famílias. onde em cada um, certamente houveram ali 3, 4 ou 5 pessoas do outro lado assistindo em cada um dos aparelhos. Ok? Que Deus abençoe.
Pastor, feliz sábado, Deus te abençoe. Feliz sábado. Amanhã estaremos aqui de novo, com outro cenário, a gente já vai preparar tudo aqui. E queridos irmãos, um abraço no coração, estamos com saudade, estamos orando para isso terminar o quanto antes, mas até lá, lembre-se, em Cristo somos mais que Vencedores. Feliz Dia dos Namorados. Amém. Os céus proclamam as obras do Eterno, galáxias cantam de sua imensidão, e uma voz com sons de glória ecoa em toda a criação, do grão que faz a vida irromper, o esplendor invisível faz nascer, e uma voz com sons de glória ecoa em nosso coração. Diante dele nos rendemos, é tudo por ele, tudo por ele. A ele a glória e para sempre, é tudo por ele, tudo por ele. Em oração e na palavra seguiremos, em um só corpo rendido à missão, e nossa voz com sons de glória irá romper a escuridão. Diante dele nos rendemos, é tudo por ele, tudo por ele. A ele a glória e para sempre, é tudo por ele, tudo por ele. A ele a honra, a glória e o louvor, que o reino seja em nós.